Uma das melhores formas de você diversificar os seus investimentos em fundos imobiliários é através dos fundos de fundos. São fundos que investem em outros fundos imobiliários. Mas antes de ir para o assunto em questão, eu quero te convidar a se inscrever no canal. Eu sou o William Cruz e esse é o canal Dinheiro e Companhia. Se você não é inscrito, faz a sua inscrição para não perder nenhum conteúdo que a gente traz aqui, ok? Os fundos de fundos, eles investem em outros fundos imobiliários. A maior mobilidade que os fundos de tijolos apresentam e uma boa opção de diversificação, né? O primeiro exemplo deles é o HFOF11, HFOF11. O valor dele está aproximadamente em torno de R$100, né? Eu fiz a cotação... estava em R$100, né? Você tem aí uma pequena variação de valores, porque o fundo imobiliário é um dos ativos da Bolsa de Valores que menos varia, tem a menor volatilidade. O positivo tem dois aspectos positivos nele, é o dividend yield. Nos últimos 12 meses, o dividend yield está em 7,78%, bacana para uma época de pandemia como a nossa, é positivo, uma rentabilidade de 7,78. E o preço sobre o valor patrimonial, que é o indicador chamado P sobre VP, ele está em 1,04, também está muito próximo de 1, então ele está num valor adequado, ele não está nem descontado, nem muito valorizado, né? O número de cotistas, ele é 65.930 cotas, e a vacância e os ativos, eles não existem, né? Não existe vacância num fundo de fundos. E os ativos, eles são muito grande, porque depende muito de onde o fundo vai investir, em quais fundos eles vão investir, eles vão determinar que aquele dinheiro vá, mas o fato é que ele é uma forma de você diversificar. Esse HFOF11, ele tem a sua diversificação muito boa, tanto de fundo de tijolos, quanto de papéis recebíveis, ele mescla tudo, né? E ele migra de um fundo para outro de acordo com o critério deles, são especialistas. O legal é que ele traz uma rentabilidade bacana para um investimento baixo. Então, daquele jeito que eu gosto de fazer meus investimentos em fundo imobiliário, toda vez que eu convido minha esposa para ir num restaurante e ela não aceita porque está de dieta, eu pego o dinheiro que eu ia gastar e gasto com fundo imobiliário. Isso é bacana para você fazer com fundo assim, né? Barato, não muito caro, ele não vai variar muito mais e nem muito menos do que R$100, e você vai poder comprar uma cota dele nesse valor. A taxa administrativa é legal também, ela está em 0,6%. O outro exemplo que eu quero trazer aqui é o RBRF11. Ele tem um valor de R$ 93,53, é também aproximadamente R$100. O dividend yield e o P sobre VP são os aspectos positivos dele. 12 meses de dividend yield vai dar uma média aí de 8,27%, então você tem uma belíssima rentabilidade por um preço menor, né? Então você vê que o P sobre VP está em 1,02. Ele é muito parecido com o outro que nós analisamos agora, o HFOF11, que é 1,04. Só que o preço sobre o valor patrimonial vai variar, por quê? Porque o patrimônio é diferente, tá? Então você tem um número de cotistas de 71.927 cotas, vacância e ativos aí vai depender de onde o fundo estiver investindo, e a taxa administrativa é que é interessante, é 0,20, 0,2% ao ano. Então, é bem diferente do HFOF11, por exemplo, né? Então, por isso a rentabilidade aí do dividend yield é maior, né? O P sobre VP está muito parecido, então bacana de você analisar também. Resta saber o seguinte, quanto da minha carteira aportar no HFOF11. Então você pode estabelecer percentuais, aí você escolhe os fundos imobiliários que você vai
que você vai investir, para você não pulverizar demais a sua carteira, né? Para você ter um valor X investido em determinado ativo, né? Eu acredito que entre 15 e 20 ativos está num bom tamanho, como a gente falou no vídeo anterior. Então você teria aí uma bela diversificação, né? E você tem fundos que ele lá no Status Invest, ele apresenta todo o portfólio desses fundos. Vale a pena você dar uma olhadinha para ver se te interessa, né? Na verdade, você ter um fundo de fundos dentro da sua carteira é sempre muito bom, né? Especialmente esses que na pandemia, olha só, na pandemia tiveram uma rentabilidade de aproximadamente 8% ao ano. Então, houve uma vacância, por exemplo, em shopping centers, então eu não teria vendido, teria comprado mais, né? Porque se houve vacância, baixa o preço e tal, aquela história, né? Mas o fundo imobiliário dessa forma diversificado, ele pode preservar não só o seu patrimônio, mas a sua rentabilidade mensal. Então, vale a pena você estudar a possibilidade de inserir um fundo de fundos dentro da sua carteira, tá bom? Muito obrigado, deixa o seu comentário, faz a sua sugestão de tema aí para o nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau!